Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo 30. Estou muito feliz de estarmos aqui hoje. Aleluia. A gente fica uns dias fora, parece que o nosso maior prazer está na nossa casa. Seja com a nossa família, seja com a nossa família espiritual, a nossa família de Deus. Não há nada melhor do que estar entre os nossos irmãos, né? Esse é o nosso maior prazer. Gênesis capítulo 30, vamos ler a partir do versículo 25. Nós estamos no ano da unidade e eu vou ter algumas oportunidades, eu creio, se Jesus não voltar e eu não passar para o Senhor. E eu, em algumas dessas oportunidades, eu vou falar em série sobre os inimigos da unidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um desses inimigos, que é o egoísmo. Diz assim a palavra, Gênesis 30, versículo 25. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Olhe bem essa pergunta. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Vou repetir. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Amém, irmão? Só até aqui. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos consultar esse texto ainda. Irmãos, eu vim de Brasília com esse texto no meu coração. Nós ouvimos alguma coisa sobre isso lá e desde que ouvimos, chegamos em casa, conversamos com o Cássio, com a Ana. Gratidão, nos receberam bem ali. E o Senhor me deu uma palavra, uma revelação naquele dia. E eu vim com essa palavra já no forno. E ontem à noite eu estava lá preparando um esboço para hoje, culto de ação social e tal. Só que não... Aí hoje pela manhã, irmãos, eu senti mais uma vez queimando. E era para compartilhar nesse momento essa palavra. Nós conhecemos um pouco da história de Jacó. Sabemos que desde o momento que ele nasceu, ele queria a primogenitura. E o seu irmão Esaú tinha nascido primeiro, e em um momento da sua vida, Jacó se aproveita da fome do seu irmão Esaú e faz uma proposta, né? Ele é oportunista. Ele compra a primogenitura de Esaú no momento da fome do irmão, e depois ele engana o seu pai. É bem importante nós entendermos que Esaú, ele não perde a bênção de Deus no dia que Isaac coloca a mão sobre Jacó, no dia do engano, no dia que Jacó se faz passar por ele. Não foi ali que Esaú perdeu a bênção da primogenitura, não aos olhos de Deus, porque independente daquele dia que Jacó vestiu roupas peludas, preparou a comida e fez a voz de Esaú para o seu pai que estava cego, Deus viu o dia que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Tanto que a Bíblia diz que Esaú buscou um lugar de arrependimento, mas não encontrou, porque para Deus não havia volta para aquilo que ele tinha feito.
Os homens, eles podem até errar, indicando alguém, colocando a mão sobre alguém, mas Deus não erra, irmãos. Ainda que o pai de Esaú e de Isaac quisesse voltar atrás, no céu já havia uma determinação. E Jacó havia assumido o papel e recebido a bênção do Senhor. Só que a forma como Jacó ele segue a sua história é enganando e sempre pensando só em si. Ele compra a primogenitura, ele é oportunista porque ele está pensando em si. Ele se passa pelo irmão, engana o pai pensando em si. Ele foge de casa e vai para longe pensando em si. Ele trabalha 14 anos, primeiro por Léia e depois por Raquel, porque ele está pensando em si. São suas realizações, são as suas satisfações, são os seus projetos, os seus objetivos de vida. Sempre que a gente vai ver Jacó nessa caminhada da vida dele, tudo que ele faz para si. E não há limites para o que ele vai fazer. Não importa se ele vai enganar alguém ou se ele vai ter que trabalhar muito, ele está fazendo para si. Então, olha, não há limites para mim. Eu vou fazer e pronto, eu vou lutar e pronto, eu vou trabalhar e pronto. Eu tenho que enganar, eu vou enganar e pronto. Isso é egoísmo. Isso é quando uma pessoa tem objetivos na vida e todo mundo gira em torno dela. Não importa quem essa pessoa vai decepcionar, vai trair, vai ferir. Não importa. Não importa nem se é da família, se é pai, se é mãe. Eu tenho os meus objetivos e ninguém vai impedir. Esse é o Jacó que a gente conhece. Ele é egoísta. E quando nós chegamos no capítulo 30, que Jacó já está bem estabelecido na vida, já tem esposas, filhos, a gente lê as palavras de Jacó, o que ele está falando, irmãos, é sinal que alguma coisa mudou na vida desse homem. É claro que na casa de Labão, Jacó ele se decepcionou algumas vezes com seu sogro, e os baques da vida são muito importantes para mudar a nossa mentalidade. Nunca que a gente vai acreditar que um Jacó como esse vai agora chegar no momento e falar assim: olha, Labão, trabalhei muito tempo para você, mas agora deixa eu voltar para casa. E a atitude dele, a atitude de Jacó, falar que vai voltar para casa, não é mais porque eu preciso voltar para casa. Eu não quero voltar para casa porque eu quero. E isso fica bem claro porque ele fala assim: o que eu vou fazer? Quando que eu vou começar a fazer alguma coisa pela minha família, cara? Entenda que quando Jacó diz que quer voltar para casa, ele não quer mais voltar só por ele quer voltar pela família dele. Então, se agora a decisão de Jacó não é uma decisão mais baseada no seu ego, é uma decisão baseada, na sua família. Eu não estou pensando só por mim, eu estou pensando nos meus. Alguma coisa mudou na cabeça desse homem, alguma coisa mudou no coração desse homem. E a princípio, o que parece é que é uma ideia dele, voltar pela família. Só que isso fica muito bem claro no capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 13, que essa era a vontade de Deus para ele. Que quando Jacó ele começa a sentir vontade de voltar para casa, não é a vontade dele, não é uma sensação dele. É o próprio Deus que já está tocando no coração dele, falando: Jacó, teu tempo aí na casa de Labão acabou, está na hora de você pegar sua família e voltar para casa. E nós precisamos ter discernimento, sensibilidade espiritual, irmãos, para entender quando a nossa vida ela começa a atravessar as fases, e ir para uma nova etapa e receber um novo direcionamento de Deus. Porque Jacó estava na casa de Labão, mas nunca foi uma coisa certa. Ele estava ali fugido de casa. Então o tempo que ele estava ali era um tempo, irmãos, de passagem. A casa de Labão não era o destino final de Jacó, porque ele foi para ali fugido. Está na hora de você voltar para casa, Jacó, e acertar as contas que você deixou pendente.
E agora Jacó, ele decide voltar e a sua mente, o seu coração é outro. Ele agora está voltando com uma nova mentalidade. Só que existe um propósito inicial. Qual é o propósito inicial? Voltar para casa. Vou repetir, o propósito inicial é voltar para casa. Isso está bem definido no coração de Jacó. Labão, chegou o tempo, quero voltar para casa. Só que aí Labão, ele chega para Jacó e ele tem propostas. Jacó, se mereço sua consideração, eu peço que fique. Primeiro ele vai apelar para o emocional. Já é um propósito definido no coração de Jacó. Ele já sabe que ele tem que voltar para casa. Irmãos, que o Espírito Santo, ele fale mais alto do que eu hoje no teu coração. Porque existem direcionamentos, determinações, que não é uma ideia da sua cabeça, é um direcionamento de Deus. E o Espírito Santo vai gritando no seu coração: é hora, é tempo de voltar. Só que nunca foi fácil, irmãos, obedecer o direcionamento do Espírito Santo. Deus está nos mandando voltar. Só que alguém vai querer nos segurar pelas nossas emoções. Alguém vai querer nos prender pelas nossas emoções. Se eu mereço sua consideração, eu te peço, fica, Jacó. E tem gente ficando aonde não é para ficar, porque estão presos às suas emoções, cativos das suas emoções. O filho de Deus, a filha de Deus não se move por emoções, nem por sentimentos. Eu já falei isso aqui. O filho de Deus se move por fé, por obediência a Deus. Nós não nos movemos por emoções, nem por sentimentos. Nós nos movemos por fé e por obediência a Deus. Seja obediente a Deus. Se não é suficiente usar o emocional para prender Jacó, Labão continua. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Jacó, Deus está falando comigo, cara. Que você é a bênção aqui. Cara, quando uno o nome do Senhor, hoje até de manhã eu falo sobre isso, né? Quando usa o nome do Senhor, parece que bate o martelo, dá o ponto final. Ah, então se o Senhor falou, então... Só que quando você tem as coisas bem definidas aqui, irmãos, pode até se levantar um Labão em nome do Senhor. Você não vai desobedecer a voz que fala no teu interior. Porque tem muitos Labões por aí, ou quem sabe lambões, em nome do Senhor, te dando direcionamentos que não é o direcionamento que Deus tem para a sua vida. Ah, mas foi o Senhor que me revelou. Ah, foi o Senhor que falou que aqui você é a bênção neste lugar. Cuidado, irmão. Cuidado. Agora vem a parte que nos aperta. E acrescentou: diga o seu salário, eu te pago. Jacó, quanto que você quer para ficar? Qual é o teu preço? Por que Jacó queria voltar, irmãos? Pela? Sabe o que Labão está falando? Qual é o preço da tua família? Eu pago. Sabe quando nós somos responsáveis, comprometidos com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, e sabemos que precisamos tomar decisões, tomar direcionamentos, tomar posição, e que isso é inegociável, é impagável. O mundo levanta situações que querem parece que vem como benefícios para nós. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu sair daqui, eu não sei o que será de mim. Eu vou perder alguns benefícios.
Irmãos, nós não nos movemos para onde nós seremos mais felizes, para onde nós ganharemos mais. E isso aqui em vários aspectos da nossa vida. A sua família não tem preço, o seu ministério não tem preço, sua vida com Deus não tem preço. Nós não fazemos ou nós não estamos aonde nós ganharemos mais. Nós estamos ou nós fazemos aquilo que agrada o Senhor, aquilo que é a direção do Senhor para a nossa vida. Eu não vou porque eu vou ganhar mais ali, porque ali eu vou ter mais, visualizações, ou porque ali as pessoas vão me conhecer mais, ou vou ter mais fama, ou eu vou ganhar mais dinheiro. O servo de Deus não se move assim. Nós não somos pessoas compráveis. A nossa vida não está em negociação. Eu já tenho um dono, eu já fui comprado por um alto preço. Eu não tenho preço, você não tem preço, irmão. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Você não tem preço, a sua família não tem preço. Aleluia. Não tem preço. Jacó, irmãos, passou toda a sua vida pensando em si. Agora, ele tem uma nova mentalidade. Sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai apelar para a fraqueza dele. Ele sempre pensou nele, sempre pensou em se dar bem. É só dar um preço que ele pega. Que coisa, né? Foi sempre assim. Quando ele viu que ia dar bom para ele, rapidamente desistiria. Fala, qual é o teu preço? E aí que ele responde: quando que eu vou fazer algo a favor da minha própria família, cara? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu até achei que era para um momento de família, para uma palestra, mas foi para nós aqui nessa noite. O Senhor manda perguntar para algumas pessoas aqui: quando você vai começar a pensar na tua família? Quando que você vai começar a fazer alguma coisa pela tua família? Quando que você vai parar de pensar só em si, a sua felicidade, o seu prazer, o seu ganho, os seus benefícios? Quando que você vai começar a pensar como prioridade na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa? Deus está vendo e espera uma resposta de você. Você vai continuar sendo comprado por prazeres, por alegrias passageiras, por lugares, por pessoas, por ganhos. Você vai trocar isso pela sua família? Duro, né, irmãos? Mas é a verdade. Quando eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer alguma coisa pela minha família? Mais uma vez, Labão insiste: que você quer que eu te dê? Não me dê coisa alguma. Irmãos, bota um ponto final nisso. Hoje, eu não quero nada. Eu quero obedecer o direcionamento que Deus me deu. Eu não quero nada, eu só quero obedecer aquilo que Deus determinou para mim. Tá bom, Jacó, você está fugido aí na casa do Labão, você fez um monte de presepada na vida e você acabou aí na casa de Labão. Só que as coisas não vão ficar tortas para sempre. Quando você decidir se posicionar, obedecer a voz que fala no teu coração, isso vai culminar lá no Val de Jaboque, irmãos, onde Jacó tem um encontro com Deus e a vida dele muda completamente. Mas para ele viver isso, ele precisa determinar também no seu coração. Não adianta vir com proposta, não adianta vir com dinheiro, não adianta vir com prazeres, com benefícios, nada, não me dê nada. Você precisa sair daqui decidido, irmão. Aleluia, porque o mundo tem muitas propostas para nós. Muitas propostas. Só que aí, irmãos, na conversa vai, conversa vem, Jacó então aceita um acordo. Tá bom, Labão, vou ficar, mas assim, vou tomar conta dos seus rebanhos
e eu vou ter o meu salário. O meu salário é que no meio dos seus rebanhos, as ovelhas salpicadas, pintadas, os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, essas serão o meu salário. Porque não era comum, irmãos, os animais nascerem dessa forma. As ovelhas geralmente vai nascer branca, os animais vão nascer de uma cor só. Mas Jacó está falando assim, o meu salário vai ser aquelas que são as exceções, as raridades. É raro nascer um animal assim. Quando Labão ouviu o acordo de Jacó, ele falou, mas beleza, fechado, assina aqui. Vai ser isso mesmo. Só que quando ele aceitou o acordo, olha o que está escrito no versículo 35. No dia do acordo, se puder botar aí na tela, Gênesis 30, versículo 35. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. O próximo. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Entende o que Labão fez? Ele pegou todos os animais, chamou seus filhos, leva esses animais daqui. Ele falou que esse aqui seria o salário dele. Então vocês pegam esses animais e levam eles embora 3 dias de distância. Ou seja, Jacó ficou com o quê? Nada. Que sogro, hein, irmãos? Por isso que falam mal de sogra e de sogro. Porque os caras aparecem assim na Bíblia. Ficou com nada. Só que aí, irmãos, Deus deu uma estratégia para Jacó. Parece até uma mandinga. Versículo 37, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano. Nas outras versões estão outras palavras aí. E neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Parece mandinga, mas não é não. Porque a partir lá do capítulo 31, versículo 10, fica bem claro que Deus colocou o seu anjo ali em frente ao bebedouro. E Deus falou assim para Jacó, eu tenho visto Labão, o que ele está fazendo contigo. Eu sou o Deus lá de Betel, aquele que falei contigo. Não adianta querer te enrolar, ou querer, sabe, se aproveitar de você. Eu estou vendo Jacó. E aí todos os animais que nasciam do jeito que Jacó tinha determinado que seria o salário dele. De forma que Labão empobreceu muito. E o versículo de número 43 do capítulo 30 diz assim, assim o homem Jacó ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e de servas, camelos e jumentos. Jacó, sabe, Labão quis se aproveitar de Jacó, quis, sabe, dar uma de 7-1 em cima do Jacó. Isso se deu muito mal, e Jacó enriqueceu muito, muito mais. Ele ficou extremamente rico. Irmãos, enriquecer é uma bênção, é ou não é? Ficar rico é uma bênção, é ou não é, irmãos? Só que essa bênção, essa riqueza de Jacó me preocupa. Me preocupa, irmãos. Sabe por quê? Ele está ficando bem sucedido no lugar que não era mais para ele estar. Jacó está enriquecendo muito no lugar que já era para ele ter ido embora. E aquela frase que todos nós já conhecemos, nenhum sucesso na vida, que significa o fracasso da tua família, deveria ser considerado sucesso. Porque o que importa, você ser bem sucedido numa área da sua vida, você ser uma pessoa rica, e você entender que a sua família está perecendo. Mas, pastor, foi Deus que abençoou, por misericórdia. Porque se a gente ler aqui, 31 a partir do 10, na época do acasalamento, tive um sonho, Jacó está falando.
em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Olha o que Deus fala, saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Deus está abençoando ele, mas não mudou nada. Saia agora. Sabe por que às vezes a gente fica meio impressionado, iludido da vida? As coisas começam a acontecer e a gente se perde do propósito inicial. Deus já tinha dado um direcionamento. Deus já tinha dado uma direção para Jacó. Volta. Primeiro só falou aqui, ó. Mas depois que Deus viu a má intenção de Labão, Deus se manifestou para Jacó de novo em sonho. Revelou e disse, eu que estou agindo, hein? Não é galinho de árvore não, pintado. Você vai fazer o que você quiser aí, mas sou eu que por misericórdia estou fazendo as coisas acontecer na tua vida. Mas nada mudou, volta para casa. Não é porque as coisas começam a dar certo na sua vida, na minha vida, que nós vamos nos perder do propósito inicial, do direcionamento que Deus já tinha dado para nós. Se Deus te mandou voltar, volta correndo, irmão. Sabe por que isso? Porque enquanto Jacó ficou ali, ele ficou muito rico. Mas olha o que o texto diz. Capítulo 31, versículo 6. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Jacó está falando ali com as esposas, que ele tem que voltar, que está na hora de voltar para casa. Talvez elas ficaram assim, mas Jacó, as coisas estão dando certo aqui, estamos ganhando dinheiro aqui. Mas ele fala assim, olha, vocês têm visto que eu tenho trabalhado corretamente, mas o pai de vocês tem me feito de bobo 10 vezes. Jacó já se decepcionou 10 vezes com Labão. Aí quando eu li isso, irmãos, a minha pergunta era, até quando você vai insistir em se decepcionar em um lugar que Deus já te mandou sair dele? Até quando você vai ficar num lugar, sabe, iludido, achando que está sendo abençoado, enriquecido, quando Deus já te mandou sair de lá, e você vai se decepcionando, chega uma hora que você para. Tem gente assim hoje, está se decepcionando, e se deixar vai se decepcionar a 11ª vez, porque não toma uma posição. Mas hoje Deus te trouxe aqui e te colocou no cantinho da parede, falar para você, até quando isso vai ficar desse jeito? Tem uma obra contigo, já te chamei para você voltar, e você vai ficar dando murro em ponta de faca, você vai ficar, sabe, se frustrando e se decepcionando. Está na hora de voltar. Aleluia! O Evangelho de Jesus é isso, irmãos. O Evangelho de Jesus é exatamente o que a gente vê na vida de Jacó. É quando nós vencemos o egoísmo, paramos de pensar em nós mesmos, paramos de pensar se nós vamos ser beneficiados, ou se eu vou ganhar mais. O Evangelho de Jesus é esse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Jesus em Lucas 14 diz assim, ó: se alguém ama mais a pai, mãe, esposo, esposa, filhos, ou até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O ingresso para o discipulado de Jesus Cristo, sabe qual é? Amar a Ele sobre todas as coisas. Enquanto nós ficarmos buscando só o que é bom para nós, enquanto nós ficarmos buscando só o nosso benefício, isso significa que nós não nos matriculamos no discipulado de Jesus. Porque o ingresso para essa turma é: negue-se, ame a mim mais do que qualquer coisa.
Jesus disse assim: olha, vou dar um novo mandamento para vocês. Vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. Sabe por quê, irmãos? É uma crise aqui. No Antigo Testamento era ame aos outros como a si. Então as pessoas precisavam aprender a amar a si mesmo para poder amar o outro. Só que nós temos uma crise aqui hoje, nos nossos dias. Qual é a crise? As pessoas amam tanto a si mesmas, que na hora de amar o outro como a si mesmo, não consegue, porque ama tanto a si mesmo. Aí Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, tenham vocês o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou a isso, antes ele desceu do seu trono, desceu da sua glória, assumiu o lugar de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia! O que é amar como Jesus amou a igreja? Abre mão daquilo que para você é benefício, abre mão daquilo que para você é lucro, abre mão daquilo que para você é ganho. Abre para quê, pastor? Para amar a sua família como prioridade, amar seu esposo, sua esposa, seus filhos. Abre mão de um emprego que te faz perder da sua família. Abre mão de amizades que te faz perder da sua família, irmão. Abre mão de prazeres que te faz perder da sua família. Abre mão, aleluia. Hoje Deus está esperando uma resposta de algumas pessoas aqui. Está na hora de você se posicionar, Jacó. Está na hora de você chegar na cara desse Labão e falar assim, ó: não me dê nada, porque nada é mais importante do que minha família. Está na hora de eu parar de lutar por mim. Vou começar a lutar pelo meu casamento, pelos meus filhos. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Fui rápido, hein? Dizem que é que nem Tramontina. Está na hora de você lutar pela sua família. Primeiro Deus fala aqui no coração de Jacó, e ele não vai. Depois Deus fala num sonho. Uma hora ele vai. Mas a minha pergunta para algumas pessoas aqui: o que precisa Deus fazer para você assumir seu lugar? Ele já falou aí, ó, no teu coração. Ele já usou pregadores. Ele já usou revelação direta a você. Até quando você vai ficar se decepcionando na vida? Batendo em portas? Ah, não foi essa, vou bater em outra. Está na hora de você andar no direcionamento do Espírito Santo, irmão. Está na hora de você ser obediente. Para de ser movido pelas suas emoções. Mova-se por fé e obediência a Deus. Ah, mas não é isso que eu gostaria, pastor. Obedeça a Deus, tem a bênção dele. Tem a bênção dele. Quando você obedece, ele vai te abençoar. Não se preocupa, só obedeça a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de orar aqui por algumas pessoas que receberam essa palavra. Eu não sei para onde você vai voltar. Não sei para onde você vai voltar. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o teu coração. Eu queria orar por você. Se você puder vir aqui na frente. Porque hoje você vai dizer assim: Senhor, eu sei que eu tenho que voltar, mas eu não sabia como seria, eu não tinha força. Mas hoje o Senhor vai te dar força, vai te dar sabedoria, Ele vai te guiar nesse caminho de volta. Seja você que está afastado do caminho do Senhor, afastado da igreja, o Senhor te convida hoje: volta, filha. Até quando você vai ficar apanhando no mundo? Até quando você vai ficar na mão de Labão? Volta hoje para casa. Vem acertar as contas, ficaram pendentes comigo. Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus hoje? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Agora na questão da família. Tem alguém que recebeu essa palavra e entende assim: pastor, eu preciso me posicionar em algumas áreas. Eu quero voltar. Quero voltar, quero força de Deus, quero
Quero que Deus me ajude.